No final dos anos 1980, em um ponto remoto da antiga União Soviética, um grupo de cientistas acreditava estar diante de um dos maiores avanços da geologia moderna. Eles queriam perfurar o solo da Terra até alcançar camadas jamais tocadas por mãos humanas. Era o Poço de Kola, o mais profundo buraco já escavado pelo homem, e também o local de um dos mistérios mais assustadores do século XX. O projeto começou em 1970, com uma equipe de engenheiros e pesquisadores soviéticos. A ideia era simples: estudar o interior da Terra, coletando amostras de rochas e dados sísmicos. O objetivo era puramente científico, mas à medida que o poço se aprofundava, as coisas começaram a sair do controle. Nos primeiros quilômetros, o avanço foi tranquilo. Mas quanto mais desciam, mais o calor aumentava. A partir dos 9.000 metros, os instrumentos começaram a falhar. O solo se tornava instável, o ar rarefeito e o calor insuportável. Quando o poço atingiu pouco mais de 12 quilômetros de profundidade, as temperaturas registradas ultrapassavam 1.100 graus Celsius. Nenhum equipamento resistia por muito tempo. Mas o problema não era apenas técnico. Segundo registros da época, começaram a surgir anomalias sonoras. Os sensores captavam ruídos inexplicáveis, que não correspondiam ao que se esperava de vibrações geológicas. Os engenheiros acharam que era defeito nos microfones. Um deles decidiu gravar o som para análise posterior. Essa gravação mudaria tudo. O áudio, ao ser reproduzido, soava como um ruído distante, grave e metálico. Mas quando foi amplificado, o que se ouviu fez a sala gelar. Pareciam vozes, centenas de vozes, gritos, lamentos, sons humanos misturados a algo que ninguém conseguia identificar. Alguns técnicos afirmaram ter sentido tontura e náusea enquanto ouviam. Um dos pesquisadores saiu correndo do laboratório e nunca mais voltou. O áudio foi classificado como confidencial. Oficialmente, dizia-se que o som era resultado de vibrações do solo amplificadas por eco térmico. Mas a explicação não convencia quem tinha escutado. Pouco tempo depois, o governo soviético ordenou o encerramento das atividades. A justificativa pública foi o calor excessivo que impossibilitava continuar. Mas dentro da equipe, boatos começaram a circular, que a perfuração havia atingido algo que não deveria ser perturbado. Em 1989, um programa de rádio cristão nos Estados Unidos divulgou uma reportagem chocante. Segundo eles, uma fonte anônima teria vazado o áudio gravado no Poço de Kola. O locutor apresentou a fita ao vivo, chamando-a de "A Gravação do Inferno". O som transmitido ao público era aterrorizante. Um coro de gritos humanos misturado a ecos metálicos, como se milhares de vozes se lamentassem em desespero. A notícia se espalhou rapidamente. Igrejas, jornais e programas de TV passaram a debater o caso. Alguns diziam que os soviéticos haviam perfurado as portas do inferno. Outros alegavam que tudo era uma montagem feita para assustar fiéis. Mas ninguém conseguiu identificar a origem real da fita. O governo soviético negou a autenticidade do áudio. Contudo, jornalistas europeus que visitaram o local após o fim do projeto confirmaram que a estrutura existia e que os cientistas realmente haviam enfrentado falhas inexplicáveis nos sensores de som. A temperatura no fundo do poço era tão alta que o metal se deformava. O calor, segundo os próprios registros oficiais, era 10 vezes maior do que o esperado. E o comportamento das ondas sonoras captadas não correspondia a nenhuma previsão geológica. Depois do encerramento, a área foi abandonada. Os prédios foram demolidos e o local passou a ser restrito. Hoje, o que resta é uma simples tampa de metal enferrujada, cercada por floresta. Mas o mistério continuou vivo. Moradores das vilas próximas afirmam ouvir sons subterrâneos durante a madrugada. Alguns descrevem como rugidos profundos, outros como vozes que o vento carrega. Há quem diga que nas noites mais frias, o solo vibra levemente, como se respirasse.
Geólogos tentaram dar explicações racionais. Alguns afirmam que o som poderia ser causado por microfraturas rochosas liberando energia. Outros sugerem que o microfone captou ecos de equipamentos em colapso. Mas o áudio gravado, dizem, tem uma qualidade incomum. As frequências registradas vão além do espectro normal de ruído geológico. Para os céticos, o caso é apenas uma lenda urbana, uma mistura de fatos reais com exageros criados pela mídia nos anos 1990. Mas há detalhes que permanecem sem resposta. O áudio foi analisado digitalmente em 1995 e as frequências humanas, aquelas que correspondem à voz, realmente aparecem sobrepostas a ruídos de baixa vibração, o que seria muito difícil de falsificar com a tecnologia da época. Outras versões mais obscuras começaram a surgir. Alguns ex-funcionários da equipe de Kola, entrevistados anonimamente décadas depois, afirmaram que parte das gravações e dos relatórios desapareceu antes do fim do projeto. Ninguém sabe quem recolheu as fitas originais. Há rumores de que o material foi levado a Moscou e trancado em um arquivo confidencial do Ministério de Recursos Naturais. O mistério se aprofundou ainda mais quando um documento de 1992, publicado por pesquisadores finlandeses, mencionou que fenômenos acústicos anômalos foram registrados também em perfurações experimentais na Escandinávia. Coincidência ou continuidade de experimentos? Para muitos religiosos, o Poço de Kola não foi apenas uma exploração científica. Foi uma tentativa de ultrapassar os limites entre os mundos. Um erro humano que abriu uma fenda onde não deveria. O som, para eles, seria o eco de um plano espiritual inferior. O registro de almas aprisionadas, um lembrete de que nem tudo pode ser explorado. Já ocultistas modernos enxergam o Poço de Kola de outra forma. Para eles, não se trata de um portal para o inferno, mas de uma passagem vibracional entre dimensões. A perfuração teria atingido uma zona energética do planeta, um ponto de interseção entre a matéria e o plano astral. O som, portanto, seria o ruído da própria transição, uma mistura de energia e consciência. Entre todas as teorias, uma chama a atenção. A ideia de que o Poço de Kola tocou uma antiga cavidade subterrânea, uma espécie de pulmão geológico capaz de ressoar sons em frequências inaudíveis. Quando captadas, essas ondas podem parecer gritos ou vozes, confundindo o cérebro humano. Mas há um detalhe ainda mais curioso. Nas décadas seguintes, alguns pesquisadores que estudaram o caso começaram a relatar sonhos recorrentes. Todos descreviam a mesma coisa, o som do vento se transformando em vozes. Nenhum deles conseguiu explicar o fenômeno. Até hoje, o Poço de Kola é o buraco mais profundo já escavado pelo homem. Nenhum país conseguiu ultrapassar seus 12.262 metros. E, curiosamente, nenhum projeto posterior tentou repetir o feito. É como se a humanidade tivesse decidido não tocar novamente aquilo que mora nas profundezas. Oficialmente, o áudio foi desmentido. Extraoficialmente, ainda circula em fóruns, gravações antigas e transmissões piratas. Alguns o chamam de farsa, outros dizem que é real, e que ouvindo com fones é possível distinguir gritos humanos entre o ruído. O que exatamente os cientistas ouviram sob a Sibéria? Um fenômeno geológico, um eco natural ou o som de algo que a Terra guarda há eras? Nenhuma teoria foi capaz de provar nada. Talvez o Poço de Kola não tenha revelado o inferno teológico, mas algo ainda mais perturbador. A lembrança de que o abismo sempre responde quando o homem o chama. Se gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mistérios.